Alguém já ouviu falar? Quem já, coloca aí sim. Método Sanders, o que você já ouviu falar dele? Deixa eu colocar ele aqui em tela cheia para você ver a programação dele e como que ele funciona. Aí ele aqui, ó, vamos colocar, deixa eu colocar para vocês na minha segunda tela, está dividido aqui. Opa, foi, aê! Vamos ver junto aqui. Método Sanders. Pessoal, a gente fala do método Sanders, ele é um método para você ganhar mais confiança. Eu vou te explicar o que a gente está chamando aqui de confiança. Então, primeiro você vai estabelecer, tá vendo aqui, tem um ciclo, vai estabelecer uma expectativa, vai encontrar problemas, vai filtrar problemas. Então, ele é um método para você melhorar a sua estima mesmo. Essa é a palavra na hora de atender o cliente. Então, como que você vai atender o seu cliente de uma maneira melhor? Tá? Eu vou falar sobre isso. Como que você cria mais rapport, como que você cria com o seu cliente mais interação. Bom, então tá lá. Esse aí é o nosso método tradicional. No cantinho está aqui você, vendedor e vendedora, e na sua direita está aqui o cliente. Então, como que eu crio um processo comercial com esse método? Assim como os outros métodos que a gente utilizou, um acróstico, esse também. Tá? Nós vamos utilizar um método que ele cria um rapport, mas ele cria também uma estrutura para você poder se guiar. E essa estrutura, ela tem uma solução baseada na expectativa do cliente, garantindo com isso mais confiança e mais valor para ele. Então, primeiro, começando aqui do comecinho, sempre que você cria uma reunião ou você cria um motivo para se aproximar de algum cliente, você cria uma expectativa nele. Tá? Você vai criar uma expectativa da apresentação do produto, vai criar uma expectativa dele saber que a sua solução atende exatamente a expectativa dele, então você vai criar uma expectativa em algo que ele já tinha como necessidade ou em algo que ele já tinha como um ponto de atenção. E aí, qual é o propósito da sua reunião? Qual o tema que você vai colocar disponível e quais são as expectativas de ambas as partes? Por que você cria sempre um processo com o cliente de adequar a expectativa? Para que ele se sinta muito à vontade de saber que o que você vai propor para ele é exatamente o que ele busca. Lembra dos últimos encontros? Nós falamos do spin selling, nós falamos sobre métodos para você poder fazer um passo a passo e corrigir possíveis ajustes no meio do caminho. Esse método, que é o método Sanders, ele vai criar também um passo a passo para você poder melhorar a expectativa dele em relação à sua oferta de produto, à sua solução, e um método também para você poder corrigir possíveis ajustes no meio do caminho. Então, voltando aqui, como que eu faço isso? Então, eu tenho aqui na minha tela cheia uma criação de expectativa. E aqui eu vou colocar para vocês quais são as expectativas oriundas de ambas as partes. Primeiro, então, eu encontro um problema. Voltando lá na nossa mandala, eu desenhei lá, o primeiro item é encontrar o problema. Então, fazer perguntas muito parecido com as perguntas de situação. Então, eu vou encontrar ali problemas que você vai desenhar, que pode utilizar, inclusive, em conjunto com o método SPIN, fazendo perguntas abertas e profundas para descobrir quais são os problemas e desafios desse cliente. Então, quais são as perguntas de problema? Alguém lembra? Nós utilizamos isso, inclusive, no nosso último encontro, que foi o Spin Selling. Quem quiser, por favor, escreva aqui, vai ser muito bem-vindo no nosso chat, perguntas que você pode fazer para encontrar melhores problemas. E aí as perguntas de problemas, elas começam sempre com essas palavrinhas que ajudam a pergunta a não ter resposta somente sim e não. Né? Então, o que, onde, quem, são palavras-chave que você usa para conseguir fazer perguntas mais objetivas. Então, você vai fazer perguntas começando com essas palavrinhas. Por quê? Eu, inclusive, queria sua ajuda. Quando que eu uso a pergunta por quê? Quando que por quê é interessante utilizar num processo de prospecção? Já se perguntaram o que eu uso? Quando e por quê a palavra, esse comecinho por quê ajuda você a perguntar e entender melhor a expectativa do cliente? Então, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat. Quando o porquê é muito bem-vindo num processo de investigação e entendimento de expectativa. Vai lá. Lembra que é interativo, tá bom? Dessas múltiplas pessoas que tem aqui,
eu quero que você interaja comigo agora, 208 pessoas. Quando que eu uso o porquê no início de uma frase? Quando que o porquê é muito bem-vindo? Deixa eu ver se tem um felizardo aqui, uma felizarda para poder me ajudar a entender quando que no começo de uma frase, porquê ele é bem-vindo. Vai lá, para você também estar comigo, e eu adoro quando a sua participação é efetiva. Por enquanto aqui eu só tenho comentários de pessoas de empresas diferentes. Eu estou adorando aqui vocês comentando. Mas sobre montar, ó, uma pausa rápida aqui, olha que pergunta bacana. Então, como montar? Olha, queria ver mais sobre como montar uma rotina diária e torná-la um hábito. Ótimo, Renato. É sobre um pouco disso que a gente vai falar aqui. Mas eu queria saber sobre perguntas que começam com porquê. Para entender a dor, mais ou menos, me dá um exemplo. Quando que eu uso o início de frase com porquê? Deixa eu ver aqui. Ó, interessante, a Adriana colocou, porque ajuda a entender qual o caminho vamos a seguir para o próximo passo? Mais ou menos. Vamos lá, Marla colocou aqui, por quê? Para entender a demanda. Não. Quando que você usa uma pergunta investigativa começando com porquê? Por que você usaria porquê numa pergunta investigativa? Bom, para ajudar um pouquinho, mais uma aqui antes, para investigar o cliente e refletir sobre a sua situação. Quase, Daniele. O porquê você usa quando o cliente faz alguma afirmação clara, seja ela uma rejeição, uma objeção, e aí você usa o porquê. Então, o porquê ele vem seguido ou de uma rejeição, ou de uma objeção, ou de uma dúvida. Então, o cliente pergunta assim, não, mas o cliente afirma algo do tipo, não, mas eu não concordo com o seu produto, eu não acho que o seu produto tenha essa qualidade. Um exemplo. E aí você pergunta para ele por quê. Então, por que você está afirmando isso? Por que você está dizendo? O porquê ele serve para demonstrar que a gente está interessado em entender o porquê ele está fazendo aquela afirmativa. Então, o cliente fala assim, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Olha, posso te fazer uma pergunta? Por que isso não é uma preocupação sua agora? Por que você voltaria a falar somente sobre isso depois? Por que agora não é um bom momento? E se não agora, quando? Se não com você, quem? Lembra que nós falamos sobre isso no contorno de objeções? Então, o porquê ele vai me ajudar a entender quando o cliente já tem uma opinião formada a respeito de alguma coisa. E aí eu trouxe alguns exemplos de perguntas investigativas. Olha que legal. Deixa eu botar maior aqui na tela para você poder assistir. Então, a pergunta investigativa, ela entra ali com o desafio de entender melhor a situação. Então, quais os maiores desafios que sua empresa enfrenta atualmente? Há quanto tempo a sua organização tem esse problema? Você já tentou solucionar sua necessidade no passado? Se sim, por que não funcionou? Pessoal, qual é o maior desafio de fazer perguntas? É ser cirúrgico. Muita gente acaba fazendo pergunta que não tem relação com aquilo que você vende ou não tem relação com o contexto. Então, fazer perguntas é uma arte. E a pergunta bem feita, ela garante para você a expectativa nele, cliente, de que você vai atender exatamente aquilo que ele procura. Então, a pergunta feita com cirurgia, sabe? Com delicadeza, ajuda você a entender e a ele criar em você uma referência melhor. Olha o que o Renato escreveu, eu gostei aqui. O porquê, no caso do cliente, nos procurou, fala mais de sua necessidade, temos produtos personalizados para atender. Mas o porquê que eu quero usar mesmo aqui, Renato, é o porquê de quando ele faz uma afirmação que não corrobora com a informação que você está passando. Então, o porquê ele entra muito bem para questionar mesmo. Não, mas por que não é um bom negócio? Por que não funciona? Por que, na sua opinião, isso não é bom para a sua empresa e agora? Tá? Então, resistência, que olha que interessante. A Helenilda escreveu aqui, no nosso produto, resistência ao método EAD. Interessante, por que não funciona? Então, vamos dizer que o cliente fala assim, eu não gosto de estudar no método à distância porque não funciona. Tá, mas por que você chegou a essa conclusão? Por que você teve essa... De onde que você tirou essa informação? Por que você considera que não funciona? Quais são as suas informações para eu poder entender e poder te explicar melhor? Então, o porquê ele vai te ajudar no modelo de pergunta investigativa a entender o motivo pelo qual o cliente fez uma afirmação. E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas.
Mas o mais importante é não espera muito tempo. Coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilhe esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.